Oi pessoal, eu sou o aluno João Rodrigues e esse vídeo é para explicar o texto Geografia Física, Geossistemas e Estudos Integrados da Paisagem, da professora Isorlanda, da aula de Domínio Natural da Paisagem. Para começar, a geografia física, na verdade, ela foca em estudar a localização espacial dos geossistemas, a distribuição de seus elementos, que são originados de agentes e até da interação entre si. Para começar, a geografia nunca teve um método seu próprio. Na verdade, ela usava métodos de várias outras áreas, como por exemplo a geologia, a pedologia e a biogeografia. Então, com o surgimento da teoria geral dos sistemas, aproximadamente em 1960, lá na União Soviética, aconteceu que deu caráter metodológico à geografia. Só que a geografia física também se destaca por ter duas características importantes. A primeira é que ela se aproxima das ciências humanas, apesar de ela ser uma ciência física. E a segunda é que ela se importa com o quadro natural do planeta e as consequências que isso vai levar para a humanidade, se associando muito à ecologia e também às ciências humanas. Para começar, vamos falar sobre o campo de aplicação da geografia física. A geografia física ela estuda as condições naturais, as estruturas e os processos presentes no espaço geográfico. Os estudos geoambientais, eles estudam as subdivisões naturais e os efeitos dos fatores socioeconômicos no planejamento territorial, regional, socioambiental ou até nos estudos. E vale destacar que a geografia física no século XX teve um grande avanço, devido a inúmeras obras. No Brasil mesmo, por exemplo, foi no século XX, por volta da década de 70, 60 e 50, que se criou várias obras que influenciaram a geomorfologia e a climatologia. E até nesse período que foi criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora vamos para as análises geossistêmicas e as bases conceituais. Para começar, os objetivos dos estudos geográficos e da geografia física, no caso, e dos geossistemas, é analisar a dinâmica da natureza para guiar umas ações mais prudentes ao decorrer do tempo. Por exemplo, você não vai construir, casas em uma área de várzea, porque com o tempo pode ser que ocorra cheias que acabam por inundar aquelas áreas. Seguindo, o geossistema, de forma direta, ele é um sistema físico natural, homogêneo ou não, aberto, e que tem uma morfologia, ou seja, tem uma estrutura ligada com um funcionamento através de processos e que ocorrem com um comportamento específico, ou seja, no decorrer do tempo. Ou seja, é um modelo em que tem uma base que tem seu funcionamento organizado em decorrer do tempo. E que através dos estudos geossistemáticos a gente pode promover ações sociais interagindo com o potencial ecológico, que é aquilo que a gente pode extrair do ambiente, e a exploração ambiental, que é aquilo que o próprio ambiente já extrai do geossistema. Alguns conceitos básicos do geossistema é o seguinte, que o geossistema evolui devido aos fatores que atuam dentro dele. Por exemplo, os fatores de intemperismo, a própria ação humana, e também que tem que se analisar o geossistema em relação ao clima. Dependendo da situação que ele está, tem que se analisá-lo. Como, por exemplo, também o sentido da dinâmica. Por exemplo, ele pode ser progressivo, pode ser regressiva ou pode ser estável. Agora falaremos das unidades inferiores do geossistema, que são as geofaces e geotopos. As geofaces são partes homogêneas do geossistema, consequentemente da paisagem, que através dela é possível entender o paradigma entre exploração natural e potencial ecológico. E o geotopo, que é a menor unidade homogênea possível de se identificar a olho nu, como por exemplo, topo de montanhas, fundo de rios ou fundo de vales, é a menor unidade homogênea que se pode identificar facilmente. Agora iremos para a classificação dos geossistemas e os problemas disso. Como sabemos, os geossistemas, a partir da análise deles, é possível analisar a paisagem, tanto o potencial de uso, como também o potencial de exploração. Só que existem vários fatores que afetam os geossistemas. A ação humana, por exemplo, que pode danificar tanto a sucessão vegetal, como o potencial do solo, a pedogênese do solo também. Sem contar que gasta fatores de intemperismo, como erosão, transporte e sedimentação, modificam a vertente do geossistema, e também a disputa entre morfologia, a pedogênese e a sucessão vegetal, que é uma disputa entre elas, que uma afeta a outra. Isso faz com que as características dos geossistemas sempre estejam mudando. Então, para analisar e delimitar um geossistema, é importante analisar a estrutura presente nele e os processos que ocorrem nele.
Agora, chegando para os tipos de geossistemas, temos geossistemas climáticos, que são aqueles onde a vegetação, ou a cobertura natural, é daquela próxima ao clímax, a fase original, vamos assim dizer. Sem contar que a participação limitada do ser humano também não traz tanto modificação no geossistema. O próximo é o geossistema paraclimático, que é aquele onde já está um pouco diferenciado do clímax e que o desmatamento é um dos principais fatores que tira o clímax do geossistema e que a principal causa dessa modificação são as questões socioeconômicas, por exemplo, questão de exploração, agricultura, dentre outras coisas. O próximo é o geossistema degradado com dinâmica progressiva. É aquele em que parou de ter ação humana e que gradualmente o ambiente começa a se recuperar a forma parecida com a original. Não retorna ao clímax, a forma original, mas também se recupera por conta própria. E o último seria o geossistema degradado com dinâmica regressiva, que é esse em que, por exemplo, a vegetação ou os elementos originais foram degradados pela ação humana, como por exemplo pela agricultura, que se não for feita uma atividade de reflorestamento ou preservação, ele não consegue se recuperar. E que de forma que se tiver ação humana para recuperar, ainda vai voltar a uma forma semelhante ao clímax, mas ainda não consegue voltar ao clímax original. Agora, para identificar um geossistema, é preciso o seguinte: delimitar os elementos componentes, saber quais as relações entre os diversos elementos, verificar sua estabilidade ou transformação, verificar o grau de interferência das atividades humanas, que isso é importante, saber o grau de importância para a sociedade, tipo assim, qual é o grau de fornecimento de potencial ecológico, os materiais que eles fornecem, e identificar a estrutura e a rama espacial e a distribuição dos elementos. É aquele fator. Observar a dinâmica e a estrutura do geossistema. Esses são os exemplos de como se identificar um geossistema. A próxima parte é a dificuldade e a crítica na definição dos geossistemas. O que acontece é o seguinte: porque o geossistema é dividido em categorias. Tem os geômeros, que é a divisão em zonas climáticas, e geócaros, que são as zonas regionais. Só que o problema é que nenhuma delas dá uma relevância à ação antrópica, à ação do homem. Entre outros fatores que é muito criticado a teoria dos geossistemas, como por exemplo, ela ser determinista e muito quantitativa, ou seja, ela se apega muito aos números. Outro fator importante é que a teoria geossistêmica ainda não está concreta, ela é irreal, é abstrata. Ela não é levada em consideração nem na geografia física, nem na humana, nem interdisciplinarmente, entre outras disciplinas. E também pelo fato de haver uma concorrência com outros conceitos bem famosos, como ecossistema, estudo de paisagens e estudos homogêneos de espaço, por exemplo. Sem contar que ela faz uma diferenciação entre a ação antrópica e a ação de classe, sendo que a ação antrópica seria o ser humano inserido no geossistema e a ação de classe seria tipo as ações movidas por uma questão econômica, por exemplo, economia, comércio e mercado, por exemplo, em que seriam as ações humanas motivadas por questões de exploração e questão de enriquecimento econômico. Um dos principais problemas é que a teoria metodológica do geossistema ele não se aprofunda na questão das classes sociais, de interpretar as classes sociais. Ela apenas coloca um modelo econômico, progressista e objetivo, que busca apenas enriquecimento, e sem dar um foco total à divisão das classes, à interação com o ecossistema de uma forma mais profunda. Também vale ressaltar a diferença entre geossistemas e ecossistemas. Ecossistemas pode ser considerado o conjunto da fauna e da flora, e que ambos servem para designar o sistema de uma forma hierárquica, como sendo o ecossistema a forma menor e o geossistema maior, sendo que o geossistema engloba o ecossistema também. Então, de uma forma direta, o ecossistema estaria ligado a um espaço ecológico e o geossistema seria um espaço geográfico. Agora, por fim, temos estudos integrados, novos impulsos do estudo da geografia física. Por quê? Porque antes da década de 1970, todos os estudos eram feitos de forma isolada. Por exemplo, se eu fosse estudar
Geomorfologia era só geomorfologia. Climatologia era só climatologia. Hidrologia era só hidrologia. E a questão é que os estudos integrados são a união de todas as ciências da Terra para ter uma visão melhor e unificada e variada do meio ambiente. Isso aconteceu principalmente porque a ONU, em 1970, desinstituiu os estudos integrados, estabelecendo também um método de análise de exploração sistemática. A própria estudo geossistêmico já fazia a integração de estudos e a síntese entre estudos. Por exemplo, pegava a geologia, pegava a geomorfologia e tinha uma visão mais aprimorada do geossistema. O próprio método geossistêmico tenta incorporar estudos geológicos, pedológicos e hidrológicos. Tanto que o estudo isolado promove uma visão incompleta, fraca do meio ambiente. Porque, por exemplo, você vai ter uma visão do solo, mas também não vai entender como a água ou então a própria pedogênese do solo interfere para o relevo, por exemplo. Esses estudos integrados fizeram com que se desse um foco maior também agora para, além de olhar só as características geoambientais, também se olhasse a relação entre a exploração humana e o potencial ecológico. Por exemplo, agora, segundo o geógrafo Niemeyer, seria necessário 3 abordagens para analisar o geoambiente, o geossistema também. Seria o analítico, para identificar os componentes do geoambiente, e seus atributos, suas características, suas propriedades que seriam benéficas para a economia. O segundo seria o sintético, que caracterizaria por analisar o arranjo dos elementos, que seriam a forma como eles estão organizados, e também a organização introduzida pelas atividades econômicas. Por exemplo, de acordo com a atividade econômica que é exercida na área, os elementos do geoambiente seriam organizados de uma certa forma. E por último seria o dialético, que colocaria em xeque, de um lado, o potencial ecológico e do outro lado, o limite ecológico. Por exemplo, o limite de exploração versus o potencial de exploração. E também nessa parte que se coloca a análise dos impactos que ocorreriam no geoambiente com a apropriação de bens pelas pessoas com fins lucrativos. E a partir desses análises que se criou o EIA, que é Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, que é Relatório de Impacto Ambiental, onde o EIA é o estudo e o RIMA seria um relatório com as mesmas informações do estudo, só que com um vocabulário mais acessível à população. E a partir desses 2 estudos, é possível analisar quais os impactos que algumas obras ou algumas ações irão causar no ambiente e que, consequentemente, trarão impactos socioambientais. Por exemplo, quando se vai construir um posto de gasolina, é preciso que se faça um estudo de impacto ambiental para saber quais são os impactos que aquela obra irá causar no ambiente. E a partir daí se dá uma ideia de conservação, preservação e uso indiscriminado do terreno. E também é muito importante que esses estudos esses estudos originaram esses projetos de estudos de impacto ambiental que, consequentemente, fizeram com que houvesse uma consciência ambiental maior da população.